Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a situação dos jovens em Cabo Verde, sobre o futuro e também as perspectivas e observando para a situação que os jovens estão a viver neste momento. Hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, queremos falar do presente e também do futuro dos jovens, na perspectiva de dois jovens. Estamos aqui a receber neste programa Alveno Soares, quem cumprimentamos primeiro, é um ativista social, e Alveno também é formado em serviço social, tem uma empresa de turismo, também com formação em turismo, quem cumprimentamos. Boa tarde, Alveno. Boa tarde, Odair. Mais à frente vamos falar de si mais um bocadinho e também estamos a receber a Janice da Graça, que é alquimista de gente. Já há algum tempo esteve cá no programa e explicou o que é alquimista de gente. Ajuda-nos a recordar as pessoas. Boa tarde, Odair. Boa tarde a todos lá em casa. Alquimia de gente é, portanto, proporcionar oportunidades de transformação, influência para transformação positiva com pessoas, com grupos, com comunidades, etc. Não é? Portanto, trabalhar com desenvolvimento humano e desenvolvimento social. E ao longo deste programa vamos contar ter outras participações de jovens que ouvimos nas ruas. Também você pode participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714, dê a sua opinião, fala sobre a juventude presente e futuro. Hoje o nosso tema de conversa é juventude, presente e futuro. Queremos ter a sua participação, é só ligar para 594 9714, também através da página do Facebook da Sociedade Aberta, é procurar Sociedade Aberta, deixe os seus comentários, mas desde o início, porque depois no fim será impossível ler. Portanto, se quiser deixar na página do Facebook ou se quiser também ligar, aproveita agora mesmo, inscreva e vai poder participar. Estamos a receber esses dois jovens, portanto, connosco nós temos aqui o Alveno Soares. O Alveno Soares, dissemos no início, é ativista social, com formação superior em serviço social, também na área do turismo, tem uma microempresa do turismo, dirige um centro, Juntamon, que acolhe crianças ali em Ribeira Bote, também é fundador de Geodemerc e tantas outras coisas, né, Alveno? E connosco também temos aqui a Janice Graça, que é licenciada em Política Social, pós-graduada em Ciências de Educação, e, como disse no início, alquimista de gente, que tem a ver com a formação, formadora, palestrante, consultora em desenvolvimento humano e social. Portanto, esses dois jovens, e você também, se quiser participar aqui da nossa conversa, é só ligar. Começo por si, então, Alveno Soares, para nos dizer como é que observa para a situação dos jovens em Cabo Verde neste momento. Boa tarde, Odair. Não observar a situação de jovem, estou a falar na língua mãe, né, nós crioulo, não observar a situação de jovem como o que é que o jovem é. Né? O jovem não é estático. A dinâmica da juventude sempre foi diferente, até depende de épocas. Grinha assim não está a falar de falta de oportunidades, mas acho que sempre tive falta de oportunidade e sempre tive oportunidade. Está a depender de onde é que está, onde é que não estava a pescar. Não te está a pagar uma fatura, e a dizer na tudo vez, não te está a pagar uma fatura que te pertence a nós. Só como jovens, te pertence também a uma sociedade que muita gente que já não é jovem, que quer passar o testemunho ao jovem. Não tem várias pessoas que mesmo depois de se reformistas estão numa exposição de trabalho com um jovem que te aceder àquela posição. Não te a falar também do papel dos pais e da própria sociedade em exigir esse jovem. Não te lembrar, por exemplo, há anos atrás, uma pessoa estava a começar a tomar responsabilidade mais cedo. Eu estava a acabar de terminar o liceu, eu tinha que esperar o que é que eu fazer de boa vida. Até no liceu, eu comecei a trabalhar, eu estudar no liceu. Porque como sentia a necessidade de trabalhar para um aprendizado pessoal, mas também para ganhar um dinheirinho também, porque dinheiro é bom e ele sabe. E para nunca esperar para outra pessoa dar ele, né? Então acho que tem várias nuances que não tem que analisar. Não é somente apontar o dedo ao jovem, espiar o jovem na qual zona ele tem inscrito, qual que é a dinâmica dessa comunidade onde ele está, ou de ser área de ação, mas nós sempre não fui uma sociedade dinâmica e nós, juventude, sempre passar para vários desafios. Janice, também a sua visão da juventude. Obrigada pela questão, Odair. Novamente, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui no programa. Boa tarde a todos lá em casa. Eu acho que nós não podemos falar de uma visão da juventude, unicamente a juventude como se fosse um todo uniforme
partilhando das mesmas características, das mesmas problemáticas, dos mesmos ansejos, vontades, portanto, e objetivos, não é? Quer estejamos a falar do presente, quer estejamos a falar do futuro, eu acho que nós temos que ter primeiro em conta que nós estamos perante uma multiplicidade portanto, de populações juvenis. Então, é caso de falarmos das juventudes e não só da juventude. Antes de passar diretamente a como é que eu contemplo essa questão da juventude neste momento, eu acho que é interessante nós termos em mente que a forma como a juventude é contemplada tem muito a ver também com aquilo que é o nível de abertura da própria sociedade. As visões mais conservadoras de encarar o que é o ser jovem, não é? Encarando como uma faixa etária fixa, portanto somos crianças, depois somos adolescentes, depois somos jovens, depois somos adultos, etc. Tinham uma visão assim mais clássica de pensar o jovem como alguém que está em transição, portanto deixa de ser adolescente, e ainda não é adulto, portanto nessa fase de transição, em que a principal característica seria passar de uma esfera mais privada, em que está mais em contacto com os pais e com a sua vida privada, para uma esfera mais pública, em que a pessoa, portanto, em crescimento de se tornar adulto, passa a estar em relação com portanto, as entidades outras entidades da sociedade, outros grupos, portanto, outras esferas mais públicas da sociedade. Nós não podemos ter essa visão, não é? E há correntes também que falam sobre isso, acho que não é pertinente entrar muito de forma técnica nisso, mas não podemos ter essa ideia, sobretudo porque nós estamos num mundo em constante transformação. Nós temos a internet, nós temos jovens em muito diferentes estágios de formação, nós temos jovens a tornarem-se milionários graças ao TikTok, nós temos jovens a ganhar independência financeira através das redes, nós temos jovens que estão somente integrados naquilo que o sistema no seu respectivo país oferece, em termos de educação, em termos de oportunidades de aprendizagem, oportunidades profissionais, de socialização, etc. Mas nós temos outros jovens a explorarem ao máximo aquilo que as novas tecnologias oferecem, quer integrando-se em comunidades, quer acedendo a oportunidades de formação, quer acedendo a oportunidades de emprego ou de empreendedorismo, e criando, portanto, uma nova estrutura social. Então nós não podemos falar apenas de um jovem que deve ser um objeto portanto, de atenção de políticas e direciona-se, portanto, conteúdos para que esse jovem aprenda, mas temos que falar de uma troca intensa que se verifica entre os atores da sociedade. Mas a situação dos jovens, isto é responsabilidade atual? É da família, do Estado ou da sociedade, do ambiente que está inserido? Toda a responsabilidade, a meu ver, que envolve mais do que um ator, é uma responsabilidade partilhada. O desenvolvimento dos jovens, quer no futuro, quer no presente, quer no futuro, é uma responsabilidade partilhada. Mas é claro que é como diz naquele filme, não é? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então nós não podemos pensar que o jovem tem a mesma responsabilidade que o Estado ou com as famílias, não é? O jovem tem a sua responsabilidade de traçar o seu próprio projeto de vida, de viver a sua vida, de procurar oportunidades, de criar oportunidades até, e de desenvolver o seu projeto de vida. Mas a família tem um papel importantíssimo, dotando, portanto, a criança, que depois vai se tornar esse jovem, de ferramentas intelectuais, emocionais, e eu diria até mesmo espirituais, que possam verdadeiramente propiciar que ele seja um jovem com capacidade para enfrentar o mundo de melhor forma. E, num nível acima de responsabilidade, naturalmente eu colocaria o Estado, porque é o Estado que tem a responsabilidade de tomar conta das famílias, tomar conta dos cidadãos naquilo que é, portanto, a missão que lhe compete, não é? A missão de serviço à população, e, portanto, criando políticas que, de facto, tenham impacto no desenvolvimento desses jovens. Normalmente, no início, antes de iniciarmos o programa, eu pergunto sempre aos convidados qual é a língua que vamos trabalhar hoje durante o programa. E hoje não fiz isso. Eu comecei e o Alvin disse, eu vou optar por falar da nossa língua, vou optar por falar na crioula. Então, vamos adotar aqui como língua agora, fazendo isso em direto. Vamos falar de Pode ser crioulo. português ou crioulo. Eu estou confortável de qualquer forma.
Então vamos seguir em frente. Eu gostaria também de ouvir a sua opinião, Alvene, enquanto um jovem quadro que tem uma visão, que trabalha com muitos jovens também, com crianças, mas tem uma visão geral enquanto ativista social e por seu trabalho também que faz. Sim, sim. Acho que posso dizer que quase toda a minha vida foi ligada a trabalhar com a juventude. A maior parte da minha vida até agora foi sempre ligada à juventude. E acho que temos tido, e a Janice falou muito bem, o Estado tem um papel muito importante, porque ele é que é o garante de qualquer estrutura, quer a estrutura familiar, quer a estrutura religiosa, quer as estruturas públicas, o Estado. Por isso é que ele é escolhido para fazer este trabalho. Então eu acho que nós temos pecado muito nas políticas da juventude. A juventude só é tida e achada quando é necessário para interesses não só meramente políticos, porque eu vejo, por exemplo, a fraca dinâmica que têm as juventudes partidárias, por exemplo. A fraca dinâmica que as associações estudantis têm agora. Eu vejo associações estudantis em Portugal que têm... Mas por que disso? Eu acho que se pecou muito na transição do anterior para o atual regime. Ou seja, antigamente tínhamos centros de juventude em todos os concelhos de Cabo Verde. Agora os centros já quase não existem. Funcionavam de uma forma correta. Eu e a Janice já trabalhamos conjuntamente no Centro da Juventude de São Vicente. Já participamos em vários fóruns internacionais por causa dessa dinâmica que existia. Então eu acho que o Estado pecou em eliminar os centros da juventude. Eles poderiam ser lapidados, melhorados, mas não eliminados. E os jovens depois não tiveram essas estruturas, que são estruturas de conexão, porque os centros de juventude conectavam as associações juvenis. As associações juvenis estão ao Deus dará. E é verdade. E não, os jovens já não criam associações, não, eles têm de ser incentivados a criar. Eles têm de ser espoletados a criar. E isso não tem acontecido. Por exemplo, eu estava há dias na Ilha de Santiago, a Associação Pelourinho, para além daquela base associativa, tem uma base mirim de associados. Ou seja, que estão num processo de transição para depois tomar a associação. Tudo é treinamento. E aqui entra a família, entra o próprio jovem, mas absolutamente tem de entrar o Estado. O Estado tem de assumir que um país que tem mais de 65% de jovens tem de ser visto como juventude. Cabo Verde é um país jovem, com uma população jovem, dinâmica, sedenta de conhecimento, que está a ser culpada por não querer conhecer, mas não está a ser treinada para conhecer. Vamos olhar lá para dentro de casa, junto da família, e observar, tanto para mim, para a vossa, somos praticamente da mesma geração, mas tem outras pessoas, por exemplo, muito com 20 anos de diferença. Isto tem a ver com a educação, é a família, os pais, os encarregados de educação, é que transmite, por exemplo, se um jovem hoje tem, se é que tem lá afinco, defende as suas ideias, tem a ver com o que aprendeu em casa ou não necessariamente? Alvene primeiro, depois... Não, acho que é uma interligação de fatores. É a família, que é a base, não é? Mas é o Estado que está por trás da família, que cria as condições às famílias para que um pai possa ter emprego, possa dar uma melhor educação aos filhos. O sistema educativo é muito importante, essa fase da nossa adolescência para a transição como jovens, para nos tornarmos adultos, é muito importante. Eu acho que é uma junção, é como um puzzle, e cada um tem um papel muito importante. A família é a base, é o pilar de qualquer sociedade, não é? Juntamente com o Estado e também com a propensão do próprio jovem. Eu dei um exemplo de eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu sentia necessidade, mas lá em casa não fui obrigado a fazer. Mas eles mostraram-me que seria a melhor forma. Eu acho que também tem a ver com o que nós aprendemos em casa, o que aprendemos na escola e as políticas que são criadas, porque as políticas são desenhadas para o desenvolvimento. Há países que fazem políticas de armamento e são bons na guerra, mas há políticas países que podiam fazer a política do conhecimento. E nós somos um excelente caso. Acho que temos vários jovens quadros que saíram lá do interior de Santiago, de Santo Antão, e que o que viam em casa, se calhar, é que foi o primeiro impulsionador da sua dinâmica, da sua procura, dessa sede para o conhecimento. Que eu acho que é isso que está a diminuir um pouco no seio dos nossos jovens. É querer aprender, sair da zona de conforto, que é uma zona desconfortável, e ir para a luta. Vamos falar dessa questão de sair da zona de conforto, porque muita gente não quer sair da sua zona de conforto, quer continuar lá e esperar que as coisas acontecem. Isto tem a ver com a questão familiar, que ajuda um jovem a ser
perspicaz, procurar, correr atrás mesmo para realizar os seus sonhos? Eu partilho dessa visão que o colega Alvena aqui partilhou, de que realmente todos os atores têm um papel. Tinha falado um bocadinho disso mais atrás, logo no início do nosso debate, e cada um tem espaço e tem uma função preponderante nesse papel. Mas eu acredito que a família tem também uma função preponderante e pode marcar a diferença independentemente de qual tipo de Estado e qual tipo de sociedade nós nos encontramos, não é? Digamos, por exemplo, que uma criança não tem acesso no sistema educativo a tornar-se mais curiosa, a tornar-se mais criativa, a ser validada por aquilo que são as suas competências, mas tem isso na família. Imagina que na família a criança encontre essa coisa que é esse bichinho, essa vontade de querer aprender e querer saber mais. Porque nós podemos ser educados de diversas formas. Nós podemos ser educados para fazer coisas, não é? Portanto, como seres produtivos de uma sociedade. Nós podemos ser educados para aprender conhecimento e aprender a fazer coisas. E normalmente o foco está mais nessas duas áreas. E não há um foco tanto em aprender a ser, não é? Aprender a ser pessoa, aprender a gerir as emoções, aprender questões como ambição, como curiosidade, como pensamento divergente, etc., como gosto pela leitura, gosto pelas línguas, etc. A forma como o ensino está estruturado não favorece esse tipo de aprendizagens. Pronto, portanto, o aprender a ser pessoa e o aprender a estar com o outro, aprender a estar em relacionamento. Como é que posso utilizar a empatia para entender o outro e para me relacionar com o outro? Como é que posso posicionar-me na minha própria pele e aprender a definir os meus interesses sem prejudicar os interesses do coletivo? Então, é uma certa questão pessoal e de relação com o outro que geralmente tem ficado com as famílias. E quanto mais capacidade, mais bem formada está a família, melhor será a formação que poderá então dar aos jovens. Mas é aí que chega a questão. Como é que uma família que não está preparada pode passar essas competências ao jovem, não é? Então nós estamos a perpetuar um ciclo de não preparação. Digamos, por exemplo, que uma família tem poucos recursos. E essa família e esses recursos mal chegam para alimentação, para habitação, ou seja, para suprir as necessidades básicas. É aí que entra o Estado. Como é que essa família vai comprar livros, não é? Como é que essa família vai dar livros a uma criança ou a um jovem para que possa expandir a sua vontade de conhecer, o seu portfólio de aprendizagens? Como é que já repararam no preço dos livros? E já repararam, por exemplo, que determinados livros custam ainda mais, livros mais importantes de serem aprendidos custam ainda mais caro? Então, como é que essas crianças poderão ter acesso a esses livros, não é? Então, nós estamos a introduzir desigualdade desde o início. Supostamente nascemos todos livres e iguais, não é? Supostamente nascemos todos com os mesmos direitos. E deveríamos todos ter as mesmas oportunidades no presente para podermos todos construir um futuro digno e feliz, de qualidade para nós e para as nossas famílias. Mas partimos de pontos diferentes. Um pai... Vamos voltar já, Sim. porque nós também saímos à rua, ouvimos alguns jovens. Vamos ouvir o que é que esses jovens têm a dizer. Assim, desafios para jovens, eu não tenho jovens recém-licenciados, que estou trabalhando nessa área, e já forçado a fazer trabalhos abaixo dessa qualificação, o que depois de ganhar um salário que ganha assim que te permite ser autónomo. Então, o desejo de qualquer jovem é sair de casa de seus pais, ter um trabalho e conseguir aquela autonomia. E também para que as pessoas, para que este concurso, que este abrir, estabelecer sempre é 2, 3 anos de experiência. Jovens recém-licenciados que têm que assim, mesmo que aquele estágio que não está tomado, depois que não terminar nos cursos, ele quer te chegar. E sempre agora não te perder oportunidades por causa daquela experiência que estabeleci. Ultimamente é falado que jovens se aproveitar vontade de sair de terra para emigrar, uma situação extremamente complicada. Imigração é solução nesse momento ainda?
É a solução. E eu me te dizer, qualquer jovem é que tem aquela oportunidade para sair, é para sair. Nenhuma situação, ninguém está a crescer na terra. Mesmo também a terra, muita quantidade de fazer a carreira ali na terra. Mas a ti dá, não a ti a oportunidade de emprego. Cabo Verde em si, cata para jovens. Se um jovem tem a oportunidade para sair, ele aproveita aquela oportunidade lá noutros países. Muito acreditar que a juventude na São Sendgrin assim, está extremamente capacitada, apesar de desafios que não tem tido. Mas é uma juventude criativa e que vai ter que lidar com novos desafios, mas não vai conseguir chegar lá. E perspectivas para o futuro? Muito acreditar que para não ultrapassar os desafios, a perspectiva que os jovens devem ter é espiar alternativa no digital, que é a forma mais rentável, grinha assim, mais barata para nós que entrar no mercado de trabalho. Acreditar que ele é muito fácil, principalmente se não tiver de falar naquela conjuntura financeira, porque nós temos jovens sem perspectiva de vida, mas também não tem jovens que, de certa forma, têm de saber aproveitar que as poucas oportunidades que nós terra tem para dar. Mas pronto, Bogrinha assim botido viver na Tarrafal de São Nicolau, tem uma visão lá da Tarrafal de São Nicolau. Essa ali é a ideia da Tarrafal de São Nicolau, onde os jovens estão sem perspectiva, que têm opções, ou os jovens que te procuram. Bom, de acreditar que moda como dizer no início, tem algumas condições, mas também não tem os jovens também que te esperar coisas bem para país. Acho que a gente fazer aquele esforço para correr atrás. Nós terra que tem a oportunidade sim, mas se vou ficar a esperar, é claro que ele quer te ganhar bom. Bom, enquanto jovem, o que é que vou fazer diferente que é para driblar as situações que já vou relatar ali? Bom, um de que a solução podia te passar para empreendedorismo, porque não tenho a profissão, mas queria se viver só de boa profissão que te dá certo, que não é suficiente, então um de que a solução pode ser empreendedorismo. Mas aí empreendedorismo ele tem que ser facilitado também para nos governos e para autoridades, e coisa que nunca estou a chorar assim. Bota querer dar outros espaços além do bom trabalho, de boa função, mas bota de parar que a dificuldade, o que te permite avançar. Qual é que as dificuldades que um jovem empreendedor te deparar? Situação de imposto, boca tem, por exemplo, minha situação já é voltada mais para turismo, mais para imagens, boca tem facilidade de transporte, boca tem mesmo aquele poder de compra também nem muito seu, então tudo isso acaba por dificultar seu ser empreendedor na boa terra. Qual é que é o papel de família para ajudar a sugerir essa situação que jovens te vivem assim? Sim, na minha opinião, família é importante para jovens porque ele é a principal fonte de apoio que jovens têm assim. Só que infelizmente, né, o que a gente olha no nosso dia a dia, que jovens que têm apoio de família, jovens tentam procurar apoio externo e nem sempre esse apoio externo é da melhor forma, digamos assim. Qual é que é a perspectiva? Há uma melhoria naquela relação ou não? Bom, perspectiva é que é sempre ter uma melhoria, mas, né, infelizmente, hoje em dia, o que não titoia cada vez mais jovens, cada vez mais afastam-se de famílias, porque é que tem aquele apoio. Ao programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre juventude, presente e futuro. Lembramos que ainda pode participar, é só ligar para 594-9714, 594-9714, ou também através do Facebook pode deixar os seus comentários. Alveno Soares, nós ouvimos agora uns jovens aqui, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, qual é a sua visão, análise que faz, o que os jovens estão a pensar. De diferentes famílias, áreas diferentes? Primeiramente, vimos mais ou menos podemos dizer, três opiniões que se complementam. Realmente, eu sou de acordo que se o jovem não tiver condições no seu país, ele é livre de circular e ir para um outro país. Eu já emigrei, eu sou um exemplo de quem já emigrou, mas as coisas não correram bem. Eu regressei para Cabo Verde com alguns desafios. Os jovens têm de entender que os desafios são para os jovens, não é porque nós não poderemos nunca ter uma situação totalmente estável. Então isso é que faz com que
tenha dinâmica, que nós procuremos as coisas. Aquele rapaz também que falou sobre a dificuldade na ilha onde ele vive, eu acho que também há muitos jovens que não têm as mesmas oportunidades nos vários cantos do país. Então está a nos dizer, por exemplo, um jovem que vive em São Vicente, vive na praia, São Nicolau, Brava, Santo Antão, qualquer... Há uma diferença, com certeza. de oportunidades e não tem o mesmo acesso? Não tem o mesmo Sendo acesso. um país insular, ilhas, o que é necessário fazer? O que é necessário fazer é, primeiramente, resolver o problema da conexão das ilhas. Um jovem, eu, por exemplo, se eu quiser ir para São Nicolau, tenho medo de lá ficar e não conseguir vir para o meu trabalho. Só estou dando um exemplo simples. Conectar um país arquipelágico é o primeiro passo para criar circulação de pessoas, para criar circulação quer do interior, quer das zonas pescatórias, quer das zonas litorais de Cabo Verde. E eu acho que se tivermos melhores condições, temos um futuro brilhante na segurança do turismo, que eu acho que será um ponto muito importante para Cabo Verde no futuro. Se queremos ter uma juventude com trabalho, mas que esse trabalho também seja controlado pelo Estado, que seja digno. Porque essa maior fuga que temos tido nos últimos tempos tem a ver com jovens que recebem salários impraticáveis. Um jovem não pode trabalhar durante um mês ou daí e receber 12 mil escudos, 11 mil escudos. 12 mil escudos não dá nem para comer durante um mês. Imagine para pagar uma renda. Então, a maior parte dos jovens encontram-se na casa dos pais até uma idade muito avançada. Antigamente saía-se mais cedo da casa dos pais e agora o jovem não tem essa possibilidade. Então, é muito difícil. E depois, e como aquela menina falou, os jovens não têm o apoio da família e é verdade. Porque depois, quanto mais tempo estás em casa, mais crispação tem dentro de casa. Porque depois tornas-te adulto, tens um filho ou uma filha, principalmente no caso das mulheres, que tem de continuar na casa dos pais, já sendo mãe. Então, a criança vai ser criada pela avó, tem aqueles atritos que eu, na área social, trabalhando nos centros que já trabalhei, tenho visto isto. Então, são muitos fatores que o jovem tem de driblar, mas também há sempre uma luz no fundo do túnel. E acho que nós, os jovens que se calhar agarraram mais oportunidades, temos também esse papel de passar o testemunho a outros jovens. Dou o título de exemplo. Nós participamos no programa Mandela Washington Fellowship e desde 2016 eu tenho tentado, juntamente com os meus colegas, divulgar este programa. Mas hoje no Conselho da Ribeira Grande apareceu um jovem para fazer parte dessa apresentação que foi divulgada. E analisaram as razões? E eu acho que as razões, uma prende-se com o medo de tomar a decisão e a outra prende-se com uma certa, entre aspas, inércia de uma parte da juventude. Não estou a culpabilizar toda a juventude, mas eu conheço casos de jovens que, opa, não, chapa dispôs, não é para devagar, na fim de semana não tem coisa para fazer, nunca te pode vai. Tipo, eu dou o exemplo do centro de Juntamon. O centro começou a trabalhar há 2 anos com 4 jovens que não tinham experiência na área do trabalho num centro. Porquê? Porque eu apostei nesses jovens, eu não esperei para contratar pessoas que tinham experiência, mas que nós consigamos construir a experiência juntos. Eu acho que também nós temos de começar a mudar esse conceito de que para um jovem iniciar num trabalho tem de ter 3 ou 4 anos de experiência. Se ele terminou de fazer a licenciatura, não pode, não vai ter nunca vai ter experiência. Então nós temos também de confiar, apostar mais no jovem, mas também o jovem, por seu lado, tem de estar mais preparado. Por exemplo, quando eu entrei no turismo por causa do desemprego, eu trabalhava nas aldeias SOS, estive desempregado, falava inglês, falava francês, fui bater à porta das agências e agora tenho a minha própria microempresa de turismo. Então quer dizer que é possível também se nós nos esforçarmos um pouco mais. É como uma faca de 2 gumes, né? Por parte das entidades e da família tem de ter mais oportunidades, mas por parte do jovem, qualquer oportunidade que aparecer, temos de agarrar. Eu lembro de um jovem que veio a mim e disse: já me selecionaram para ir dar aula na Brava. Ótimo. Eu disse: mas a Brava fica onde? Em Cabo Verde. Participaste de um concurso nacional. Sim. Então, vai à Brava, aprenda na Brava. Tens uma oportunidade de trabalhar. Uma oportunidade de trabalhar fora da tua zona de conforto, que é mais crescimento. E, por acaso, esse jovem já regressou para Santo Antão para dar aulas, porque ele passou 5 anos na Brava. Mas no início ele não queria, porque a Brava não é no Japão, é cá perto.
tem problemas de ligação, tem dificuldades, mas nós, os jovens, temos de ter capacidade de resiliência, de saber que esses desafios estão lá para nós os driblarmos. Janice, também a sua visão do que os jovens disseram e se partilha também do que disse o Alven agora. Partilho na íntegra e para não me repetir vou, portanto, focar em algumas coisas que eu acho que também interessantes para acrescentar aqui ao diálogo. Essa questão da imigração, ela tocou a jovem que falou neste assunto tocou num ponto interessante, que é a questão de nós todos, eu gostaria de ficar no meu país, eu gostaria de contribuir para o meu país, não é? Mas, entretanto, eu acredito que a maior parte, que se um jovem tem a oportunidade de ir para fora, deve ir, porque aqui não há oportunidades, disse portanto, a jovem que participou. E enquanto que o Alven falou que ele já imigrou, o meu caso é completamente o oposto, não é? Eu fui estudar fora, licenciei-me em Portugal e assim que terminei voltei para Cabo Verde, porque eu sempre tive essa coisa muito forte, esse sentido muito forte de ter vontade de colaborar para o crescimento do meu país, não é? E tive várias oportunidades lá fora, oportunidades excelentes até. Como me qualifiquei muito bem na minha universidade, até houve possibilidade de ficar lá a dar aulas, mas tinha essa sensação, essa grande vontade de voltar para Cabo Verde. Mas eu tenho que concordar que não é sempre fácil dar o nosso melhor em prol do desenvolvimento de Cabo Verde. Porquê? Porque já circulei muito, já participei em diversos programas e em diversos projetos em diversas partes do mundo. E uma coisa que eu tenho que reconhecer em Cabo Verde, nem sempre a competência é acolhida de braços abertos, não é? Então, sim, uma das jovens falou também sobre como os jovens estão bem capacitados e bem formados e nós temos e dessas oportunidades que existem no mercado digital. Então, nós temos uma faixa de jovens cada vez mais bem formados. Muitos jovens a formarem-se muito bem com diversas formações. As oportunidades que existem em Cabo Verde são iguais para todos os jovens? Por exemplo, um jovem no interior de Santo Antão, no interior de São Nicolau, está em pé de igualdade com um jovem que está na praia em São Vicente? Não são, mas eu já vou aí. Vou só finalizar este raciocínio para não me perder. Portanto, nós temos jovens cada vez mais bem formados, mas temos ainda uma sociedade que trata os jovens de forma paternalista. Ou seja, o jovem não é convidado a integrar, portanto, projetos, a ter a oportunidade de dar o seu contributo de forma válida, principalmente se o jovem não estiver introduzido numa certa estrutura ou não tiver, digamos, a padrinhagem, só pelo fator de ter competência. Essa outra jovem falou na questão da qualificação e subemprego. Nós temos muitos jovens muito bem qualificados, subempregados. E tenho trabalhado em projetos com jovens que estão nessa condição. Recentemente, num projeto que estive a liderar, convidei somente jovens que estivessem bem formados, que são competentes, mas estavam subempregados, sejam porque estavam, portanto, em projetos onde estavam como estagiários, já com formação para estar empregados, seja porque estavam em áreas completamente distintas das suas, ou mesmo jovens que estivessem desempregados. Porquê? Exatamente para procurar dar visibilidade à competência desses jovens para lhes abrir a oportunidade. Porque nós temos essa situação que o Alven referiu, que há pessoas que têm um certo receio de deixar que essa juventude bem formada e competente floresça. E eu acho que tem a ver com o facto de nós vivermos num arquipélago e nós termos um bocado... Mas esse receio é porquê? Antes de dizer das oportunidades. Muito bem. Na minha percepção, e claro que estou aberta ao debate sobre esse assunto e seria muito interessante ouvir outras perspectivas, mas eu acho que é uma questão de mentalidade. Nós estamos num país ilhéu. Há uma certa percepção de que as oportunidades são escassas, não é? E quando nós temos a percepção de que as oportunidades são escassas, nós estamos numa mentalidade de escassez. Quando nós estamos numa mentalidade de escassez, nós acreditamos que precisamos agilizar-nos para adquirir ou preservar as oportunidades para nós, porque elas vão acabar. Enquanto que se nós estivermos numa posição de abertura mental, numa postura mental de abundância, nós sabemos que as oportunidades são
imensas. E nós sabemos que nós podemos criar oportunidades. Então, nós não nos sentimos em competição com o outro. Nós queremos, pelo contrário, ajudar o outro a florescer. E o que acontece muitas vezes é que o país tem evoluído, não é? O país tem maturado. Nós temos vários, portanto, digo técnicos, digo personalidades, digo pessoas que estão em determinados cargos porque nessa altura entraram para esses cargos, não é? Não necessariamente têm formação, a mesma formação que um jovem que, por exemplo, formou-se, licenciou-se e depois mestrou-se, e nós podemos ter agora um jovem com doutoramento aos 35 anos, não é? E digamos que esse jovem vem para o mercado de trabalho e é depois confrontado com pessoas que não têm a mesma preparação técnica, digamos, por exemplo. Essa pessoa sente-se um bocadinho desconfortável. As oportunidades não são iguais em todas as ilhas? Não creio que sejam. As oportunidades não são iguais porquê? Porque para ter acesso às oportunidades nós temos que ter acesso a conhecimento. Alguém me disse há dias, a preparar este programa, a falar sobre o que nós queremos, observando o que acontecia durante o mês de agosto, principalmente nas juventudes partidárias, cada um a puxar brasa para a sua sardinha, a falar sobre a perspectiva dos jovens, que num concurso um determinado dirigente disse assim para um jovem na praia: vê um jovem que veio de lá de longe, interior de Santo Antão, ganhou este concurso e você aqui na praia não conseguiu, mas se o concurso é nacional, tem que ser igual para todos, ou não? Teria que ser igual para todos, sim, Odair. Mas nós estamos num panorama em que, infelizmente, as oportunidades não são iguais para todos. O que eu digo é, é preciso cultivar um fogo interno que nos leve a procurar as oportunidades onde elas estão. Ou que nos faça estar cientes de que, se nós formos, de alguma forma, vetados a alguma oportunidade, nós podemos criar as nossas próprias oportunidades. Porque, infelizmente, nós vamos estar sempre a deparar-nos com pessoas que, de alguma forma, estão numa mentalidade de escassez e estão numa postura de que não colaborarão para o sucesso do outro. Temos um telespectador em linha, queremos ouvir este telespectador também. Muito obrigada, sim, vamos ouvir. Temos o Romário Fortes, aqui de São Vicente, também a querer participar e dar a sua opinião sobre este tema, juventude, presente e futuro. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Tem 1 minuto para fazer isso. Sim? Tem 1 minuto para dar a sua opinião sobre este tema. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer esta oportunidade e de cumprimentar a todos no painel. Eu gostaria de falar do empreendedorismo jovem. Eu acredito que hoje em dia há muitas instituições que apoiam o empreendedorismo jovem e há mais recursos financeiros como capacitivos, mas acredito que ainda pode fazer mais. Essas instituições devem... Tenta aproximar o microfone. Alô? Mais jovens têm não sei se ele está a ouvir. A esses tipos de informações e recursos. Mas também nós jovens devemos ser proativos e buscar as nossas próprias soluções. Não somente ficar à espera, mas ir atrás e buscar. De outro comentário também que tem acesso dos jovens e a política. Eu acredito que nós jovens estamos um pouco apáticos na política. Deveríamos ser mais uma voz ativa, porque as decisões tomadas na política hoje influenciam diretamente a nossa vida, tanto agora como no futuro. Mas acredito que muitas vezes nós jovens não somos essa voz ativa na política porque nós não somos ouvidos, nós não somos escutados. Sentimos que nós não fazemos parte. Já tenham as políticas já todas certadinhas entregues e não chegam até nós. Então, eu acho que é sempre uma faca de dois gumes. Nós precisamos ser mais ativos, preocupar mais com a nossa sociedade, mas também deve haver essa abertura para que nós jovens possamos fazer parte. Não ser, mesmo não ser de uma força partidária, mas também nós jovens devemos mostrar a nossa opinião, ídola de nos votar e expressar aquilo que nós queremos para Cabo Verde. Está bem. Era isso o meu comentário. Romário Fortes, que idade tem? Tenho 28 anos. 28 anos, está bom. Nós agradecemos a sua participação, muito obrigado. Alveno, um breve comentário aqui, o que disse o Romário Fortes. Sim, a opinião do Romário vai de encontro ao que nós estamos aqui a debater. Realmente tem esses dois lados, não é? As duas fases da moeda, que é os jovens serem mais proativos, mas também terem oportunidades. Mas eu acho que a falta de
participação dos jovens na política é muito por culpa dos partidos políticos, porque os partidos políticos blindam o acesso dos jovens. Já tem os jovens pré-escolhidos, que fazem parte das lideranças das juventudes partidárias. Eu já tentei entrar numa liderança de uma juventude partidária há quase 18 anos atrás, e quando cheguei na reunião já sabia quem seria a direção, quem seriam os vogais, e eu perguntei porque é que então eu fui convidado só para votar nas pessoas que já estavam escolhidas. Então, e depois é como se é um passar de testemunho familiar. Só quem faz parte daquela juventude partidária é quem é filho ou é familiar de quem já faz parte daquele partido político. Ou seja, os partidos políticos têm que trabalhar um pouco mais nas escolas, nas comunidades e angariar mais pessoas para a política. Quer a política partidária, eu considero-me um político social. Eu acho que o que eu faço é política. Uma pessoa que tenta desenvolver a sua comunidade e trazer soluções está fazendo política. Não deve estar só nos partidos, mas os partidos têm de aproximar um pouco mais da sociedade civil e dos jovens, e não somente no período das eleições e das campanhas políticas, onde fazem torneios de futebol e distribuem equipamentos de futebol, e depois o jovem é esquecido durante 4 anos. Mas, normalmente, o futebol é mais praticado pelos homens, então as mulheres não estão lá? Não. Até as mulheres em todas as localidades de Cabo Verde temos equipas de futebol feminino. Sim, temos, mas eu estou a dizer que é... outras modalidades. Eu diria que esse comentário tem mais a ver com não cingir a participação dos jovens, aquilo que nós, digamos que tem cingido a participação dos jovens a um espaço muito pequenino, não é? Vamos deixar que participem desta forma. Ou seja, definindo-se os contornos do programa e o espaço de participação e limitando-se esse espaço. Portanto, é um espaço de expressão limitada e são geralmente são projetos top-down. Portanto, são projetos que são estruturados no gabinete sem a participação do jovem e, portanto, o jovem depois tem um espacinho para participar. E isso que o Alvin fala sobre esmagarem-se iniciativas é verdade, infelizmente, porque iniciativas da sociedade civil, iniciativas livres de liderança da sociedade civil, são temidas. Porquê? Porque não se acolheu bem essa ideia de que é preciso múltiplas lideranças para desenvolver um país. Eu acho que é um caminho que ainda Cabo Verde precisa fazer, essa de que a sociedade tem o seu espaço para o desenvolvimento do país e a sociedade pode ter iniciativas próprias para fazer elevar o nível de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Pronto, temos só mais 3 minutos e meio de conversa ainda. Eu gostaria de saber as perspectivas para o futuro e como um jovem pode ser ativo na nossa sociedade para mudar as coisas que vocês já elencaram aqui, porque é necessário mudar muitas coisas. Sim, acho que é acreditar que nós somos a força motora deste país, vermos exemplos de jovens que têm conseguido. Também eu acho que nós vivemos de exemplos, não é? Nós aprendemos com os exemplos, é ver os jovens que já conseguiram atingir coisas que nós achávamos que eram impossíveis de serem atingidas, e também uma mais aproximação das entidades públicas ao jovem, mas de uma forma organizada e, como disse a Janice muito bem, com a participação do jovem. Porque o jovem tem de fazer parte dessa decisão desde o início da sua construção até a sua execução. O jovem é chamado para a execução. Nós somos chamados para cortar a fita, quando fazem toda a obra, numa forma de falar. Mas é verdade, o jovem tem de ser mais ouvido. E se as entidades públicas... Como ser mais ativo para ter esse espaço? Para ter esse espaço, ele tem de ser treinado. E nós falamos disso. A família tem de ser reeducada a incentivar esse jovem, mas também as entidades públicas têm o papel de dar as oportunidades, porque a oferta é que faz a procura. E nessa questão de ser mais ouvido, eu complementaria dizendo ser mais ouvido sobre aquilo que interessa de facto. Sim. Ou seja, não é só proporcionar oportunidades de praticar futebol ou ouvido sobre uma questão menos importante para a sociedade, mas entender que o jovem pode ter uma opinião sobre um assunto importante e fundamental, fulcral, para a estruturação da sua comunidade ou do seu país. Ou seja, tratar o jovem como alguém que realmente tem um conteúdo intelectual para dar, não é? E claro, naturalmente, nós estamos a falar de participação, o Romar trouxe essa questão através da chamada e eu achei muito interessante, muito importante e pertinente. Porque é importante essa participação?
Mas, no entanto, também é preciso, e eu diria, o Adair perguntou o que é que o jovem pode fazer. E eu desafiaria os jovens lá em casa, desafiaria todos a unirem-se no sentido de quem tem essa competência de proporcionar educação, oportunidades de formação a outros para uma participação esclarecida, não é? Porque há diversas formas de participação. Se nós estamos lá no Facebook a mandar bocas todos os dias, é uma forma de participação. Mas não é uma participação positiva, é uma participação não esclarecida, não é? E até uma participação que pode ser influenciável, ou seja, participar, ser ouvidos sim, mas ter atenção. A minha voz é de quem? A minha voz é minha, baseada nas minhas reflexões e naquilo que eu acredito que seja o melhor para o meu futuro e para o nosso futuro coletivo? Ou estou a deixar-me de alguma forma influenciar por correntes que de alguma forma precisem da minha voz para se amplificar, não é? Ou seja, o jovem tem um papel fundamental e a forma de ser mais ativo é acreditar que nós podemos, em conjunto, construir mais. Acreditar que nós temos uma luz em nós que nós podemos partilhar com o outro e acreditar que nós não sabemos tudo. E é em conjunto que nós crescemos. Colocar a nossa voz e estar abertos à voz do outro. Também eu agradeço ao Alveno Soares, também a Janice da Graça, por estarem aqui os dois neste programa, a partilhar connosco as vossas opiniões, este tema que é importante. É necessário, sim, falar da juventude no presente e também perspectivar o futuro. E hoje este foi o nosso tema de conversa aqui no programa Sociedade Aberta. Voltaremos a estar juntos agora dentro de 8 dias, ou seja, na próxima terça-feira. Vamos estar a falar das novidades do ano letivo 2023-2024 e os desafios que o novo ano escolar representa para as famílias. Portanto, na próxima terça-feira, fique bem e até a próxima semana.